Vocês sabem quais são as 3 principais características de vendedores que são promovidos? Nesse vídeo eu vou falar para vocês quais, na minha visão, são as 3 principais características dos vendedores que batem meta, que são promovidos, que se destacam no time de vendas. Antes de começar, se inscreva aqui no meu canal. Eu sei que bastante gente que vê meus vídeos não é inscrito, então se inscreva aqui para você não perder vídeos como esse. E vamos lá então ao conteúdo. A primeira característica de vendedores que são promovidos é ser ambicioso. E eu falo ser ambicioso não da maneira pejorativa de querer passar por cima dos outros, de querer ser ganancioso. Ambição é diferente de ganância. Ambição é você querer sempre atingir mais, é querer você sempre ter um objetivo, é sempre você querer ir atrás de um desenvolvimento, de melhorar 1% que seja o seu processo, a sua performance dentro do trabalho, inclusive no âmbito pessoal. Por que eu falo que isso é importante? Se você não tem ambição, você não vai conseguir ir além e conseguir trazer mais resultados. Então, quando eu falo de ambição, o vendedor que ele é ambicioso, ele vai sempre mirar alto. Então, se ele chegou em 100% da meta, ele não vai parar de vender porque ele já chegou em 100%. Ele vai querer 120%, porque ele tem um acelerador de comissionamento que vai lhe trazer mais comissão, ou porque ele quer se destacar no final daquele trimestre, quer receber algum prêmio de reconhecimento trimestral. Então, mirar alto, sempre conseguir atingir mais, isso é bem importante. Ao mirar alto, você não vai parar quando você tiver um não de um cliente, você vai até outro, ou você vai tentar uma outra forma de negociar com aquele cliente e tentar reverter aquele não. Então mirar alto acaba sendo um ponto muito importante. Sempre ele não vai querer ficar no mínimo como vendedor, vai conseguir sempre atingir mais. E ser ousado também é um ponto muito relevante sobre ser ambicioso. Imagine um vendedor que ele sabe que ele vai receber 50 oportunidades e com uma taxa de conversão de 20%, ele vai fechar 10 dessas oportunidades. Se ele fechar 10 oportunidades de um ano, digamos assim, digamos que cada uma das oportunidades traga 10 mil. Então ele está falando de 100 mil reais fechados. Agora, imagine que esse vendedor é um vendedor ousado e que ele está realmente querendo aumentar o faturamento, aumentar o ticket das suas vendas. Então ele vai propor, por exemplo, 2 anos em vez de 1. Ele não vai tirar a condição de 1 ano e vai fechar 2 anos. Imagina que ele consiga dobrar a receita de 100 para 200 mil. É claro que a gente sabe que algumas das pessoas não vão querer 1 ano. Então digamos que das 10 pessoas que fechariam 1 ano, 8 fecharam 2 e ele perdeu essas 2, a gente está falando de 160 mil em vez de 100 mil. Então você vê que mesmo com uma taxa de conversão menor, você vai conseguir atingir mais faturamento e vai ter um ticket maior. Então você vai agregar mais valor para os seus clientes, você vai trazer mais receita para a sua empresa e todo mundo sai ganhando. É claro que a gente sabe que a gente pode oferecer opções de 1, 2 e 3 anos, então você não necessariamente precisa perder aqueles que não querem fechar um contrato de 2 anos. Então acaba sendo um benefício muito maior você ter mais opções. E ser ousado é muitas vezes propor um valor com um desconto menor, você propor novos produtos para agregar valor naquele contrato. Então ser ousado vai ser muito importante para você como vendedor conseguir atingir mais. Se você ficar só tentando sempre fechar o mínimo, o contrato mais fácil, ou dar mais desconto para fechar mais fácil, muitas vezes você como vendedor não vai ter um ótimo resultado, não vai conseguir se destacar na área comercial. E importante, não precisa ser um babaca para você ser ambicioso. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum a gente ver alguns vendedores que, para atingir resultados, para conseguir se destacar, vão lá e roubam um lead de outro vendedor, atuam num território que eles não deveriam, fazem alguma coisa no CRM para maquiar os seus números, estão fechando contratos sem colocar no CRM. Então a gente vê vendedores, isso infelizmente acontece na área comercial, que seguem simplesmente sem escrúpulos para conseguir atingir mais resultados. É importante dizer que é possível sim você ter uma ótima performance, atingir vários resultados, fechar projetos complexos, projetos grandes, sem necessariamente ser uma pessoa que acaba com o seu time e não é realmente um team player, que é alguém que joga em equipe muito bem. Segunda característica bem importante para quem é vendedor que bate meta, que é promovido. É ir rápido, aprenda rápido. Isso para mim é muito importante porque o vendedor que ele é rápido, aprende rápido, ele consegue melhorar o seu processo. Se você tem medo de errar, se você não quer errar, se você está sempre jogando ali com medo, você não vai errar
realmente você não vai errar, você vai ter uma taxa de erro menor, mas é com o erro que você de fato vai aprender o que pode e o que não pode ser feito, e a partir disso você vai melhorar. Se você tem uma rápida aprendizagem, você como vendedor vai sempre testar uma coisinha diferente, você vai pesquisar no mercado algumas outras taxas, você vai falar com colegas que estão fechando bastante contrato, entender o que eles estão fazendo diferente, que você também pode colocar na sua metodologia, no seu trabalho diário. Então, errar rápido e aprender rápido, para mim, é fundamental para você ter um crescimento exponencial. Imagine que a cada semana você consegue melhorar 0,5%. Imagine daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o quanto o seu processo de vendas vai ter melhorado se você tem progressivas melhorias, progressivas aprendizagens através de tentativa e erro. Não tenha medo de errar, não tenha medo de propor coisas novas para os clientes e até para o seu gestor. Chega no seu gestor e fala, putz, vamos tentar essa coisa aqui, eu vi que esse modelo comercial acho que não está tão bacana, eu acho que no médio e longo prazo a gente vai ganhar mais dinheiro com esse cliente se a gente fizer e tal projeto. Vamos fazer assim? Então tente, arrisque, erre e não tenha medo de você fazer isso, você vai conseguir depois aprender com esse erro e vai conseguir com certeza se destacar no médio e longo prazo. Terceiro ponto fundamental para você que quer ser um vendedor que bate meta, que é promovido e que é destacado: inteligência emocional. Esse talvez seja o ponto mais importante, porque com uma inteligência emocional alta, você vai conseguir criar um rapport, criar uma conexão com o cliente muito maior. Você vai estar falando com o cliente, você vai ver pelo seu tom de voz, você vai ver pela sua expressão facial se ele está prestando atenção em você, se ele está engajado com o seu conteúdo, se ele está disposto realmente a dar continuidade no projeto ou ele está só buscando preço. A inteligência emocional vai ser muito importante porque você como vendedor, embora você venda da sua empresa para outra empresa de vendas B2B, você vai estar sempre falando com uma pessoa e a sua capacidade de se engajar, ler aquela pessoa e conseguir criar uma relação com essa pessoa vai ser fundamental para você fechar vendas, fechar o seu contrato. Além disso, a gente está falando de inteligência emocional com o cliente, mas a inteligência emocional interna dentro da sua empresa é muito importante também. Existe pressão, existe uma cobrança, você tem metas específicas por mês, por trimestre, por ano. Então a sua capacidade de lidar com essas pressões, lidar com o seu gerente, lidar com uma equipe comercial que tem uma competição, isso vai com certeza fazer com que você consiga ter uma estabilidade em termos da sua atuação, da sua felicidade. De uma maneira geral, você vai ter que ter bastante convicção no seu trabalho e conseguir absorver as energias corretas para você conseguir de fato evoluir e não ser impactado. Inteligência emocional vai lhe ajudar a lidar com aquele seu colega de trabalho que faz piadinha sobre você, que tenta minar a sua relação com o seu chefe, que tenta falar que a sua meta é menor ou uma coisa assim. Você vai entender que o problema é ele, o problema não é você. Você vai conseguir separar isso não vai impactar o seu trabalho e você vai conseguir lidar de maneira mais eficiente. Sempre tente analisar de uma maneira externa o seu problema. Então, pegue o seu problema, o problema é a relação com o coleguinha X. Olhe como se você estivesse de fora. O que você acharia que um outro vendedor, que não é você, deveria fazer nessa situação? Deveria ser agressivo na reunião? Deveria contestar aquela piadinha? Ou não deveria falar nada e seguir o seu trabalho normalmente? Ou talvez puxar o seu gerente a uma conversa individual e falar sobre isso, ou até puxar a pessoa diretamente e falar: qual que é o seu problema comigo? O que você está buscando? Como é que eu posso te ajudar? Tem algum problema que está acontecendo? Muitas vezes você falar diretamente com o ofensor, isso vai lhe ajudar muito a entender o que de fato está acontecendo e você ser transparente. Olha, eu notei que você fez piadinha XYZ. O que está acontecendo? Ah, não é nada. Ah, não, tudo bem. Só queria dizer que eu não gostei, não achei interessante esse tipo de comentário. Prefiro que você não faça isso no futuro. Ótimo, você lidou muito bem com a situação. Então assim, para resumir, ser ambicioso, você ser ousado, você arriscar, você não parar quando você atingir 100%, você sempre querer buscar mais e atingir mais. Isso acaba sendo muito fundamental. Errar rápido e aprender rápido, é somente dessa maneira que você vai conseguir testar novas metodologias, testar novas atividades com os clientes, testar novas negociações de contrato, vai conseguir realmente aprender o que dá certo, o que aumenta a minha taxa de conversão, o que eu consigo fazer dentro da minha empresa que vai conseguir melhorar o meu trabalho e me destacar.
E por último, inteligência emocional é muito importante, claro, para qualquer colaborador, qualquer funcionário de qualquer área, mas na área comercial é muito importante. Para você conseguir lidar com a parte externa, que é falar com o cliente, criar uma conexão emocional, entender e fazer uma leitura do seu cliente para entender o quanto está evoluindo o processo comercial, ou até inteligência emocional interna, para você lidar com o seu gerente, lidar com seus colegas de equipe, lidar com a pressão de ter metas e objetivos bastante claros. Então, você tendo esses 3 pontos, eu tenho certeza que você vai se destacar muito no trabalho e vai conseguir bater metas, ser promovido e com certeza ser um profissional diferenciado. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, por favor, curta aqui embaixo, que realmente vai ajudar a eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo, e o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai chegar até mais pessoas. Desde já, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.